Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 20 de abril de 2016, quarta-feira, véspera de feriado, então amanhã, quinta-feira, não teremos pregão, mas sexta-feira o mercado volta a negociar normalmente, né? A questão é que provavelmente na sexta-feira a gente vai ter um dia de menor volume, né? Então segunda-feira a gente deve ver o mercado dentro da sua normalidade novamente. Vamos às movimentações do mercado. Aí na tela, gráfico diário do índice Bovespa, um dia de pouca movimentação, a gente teve uma queda de 0,15%, gerando um candle então de pequena amplitude, né? Não só o corpo, mas também na sua amplitude como um todo. E o mercado continua desenhando esse movimento meio arrastado para cima, que não se define. Os preços continuam limitados por esta linha de retorno do canal secundário de alta. Isso aqui continua tendo uma cara de bandeira, de um mastro bandeira, tá? O que está nos faltando é uma definição por parte dos preços, né? O que poderia ser essa definição? No gráfico do índice, a gente tem um fechamento acima dessas máximas, um candle forte fechando acima desse ponto, ou um candle de baixa que deixe claro para nós que foi marcado um topo. Por enquanto a gente não teve uma marcação de topo, nem na definição mais fácil para isso, que seria máximas mais baixas ao mesmo tempo que a gente tem mínimas mais baixas. Em nenhum momento a gente teve isso ao mesmo tempo, tá? Então o mercado ainda não se definiu. Se a gente tiver um movimento corretivo, como eu venho dizendo, isso deve ser encarado provavelmente como oportunidade para compra no momento que o mercado fizer o teste do topo anterior rompido, o teste da LTA do canal, o teste da média móvel de 20 períodos. Então, são coisas a se avaliar em caso de um movimento de queda. É importante salientar que, de maneira geral, no curto, médio e longo prazo, nosso mercado apresenta um viés altista, tá? Se tiver o rompimento dessas máximas e desenhar um mastro bandeira, pessoal, vai ser um sinal muito importante que provavelmente vai levar rapidamente os preços para a região entre 58 e 58.800 pontos, ok? No futuro, o IM16, gráfico diário, a gente vê o sexto pregão consecutivo no movimento lateral. Isso é um padrão altista, tá? Vamos para o intradiário. Esta é a congestão dentro da qual a gente vem operando. A gente dizia que tinha um retângulo, mas agora isso começa a ganhar contornos de um triângulo ascendente. Okay? O que a gente precisa ver para a gente ter um pregão mais direcional, mais operável, é o rompimento aqui dos 55.055 pontos, ok? Ou, reparem, que agora, nesse patamar aqui, dos 54 mil pontos, 54.050 pontos, a gente tem um ponto de suporte importante. Um teste, dois testes, LTA, ponto de cataclismo, média móvel de 200 e todas as outras médias acima. Ou seja, se tiver por acaso o rompimento dessa zona aqui, a gente já pode entender isso como um sinal bem interessante para operações na ponta vendedora com alvo aqui embaixo, aumentando a chance do mercado chegar a romper esse ponto aqui embaixo e daí iniciar um movimento de corretivo de pullback no gráfico do índice Bovespa. Só que por enquanto o cenário mais provável, pelo menos na minha leitura, tá, é alta. O dia de hoje iniciou com um gap de baixa, a gente teve uma movimentação bem errática no começo do pregão, houve um rompimento de primeiro movimento aqui, isso aqui é o primeiro movimento e aqui é o rompimento. Pelo método Bizzi não teve trade, tá? O rompimento em si foi com baixo volume em cima de uma zona de suporte, em cima de uma LTA, tá? E para não dizer que eu estou achando desculpa para não operar, a minha regra é a seguinte, tá? Era operável isso aqui? Não era operável, desde que houvesse acionamento. Quando a gente tem um rompimento, principalmente da média mais forte, que é de 200, tá? Eu sempre busco a confirmação desse rompimento, ou seja, perda dessa mínima, coisa que não aconteceu. Se a gente tivesse feito essa operação aqui, a gente teria sido rapidamente estopado pela média móvel de 9. Mais para frente no pregão, lá às 15h15 da tarde, 15h30 da tarde, às 13h30, houve o rompimento da linha d'água que foi acionado, mas houve stop para essa operação.
Tá? Então foi um dia search and destroy no mercado. Tá? E operar dentro dessa contração é difícil, a gente quer ver uma definição por parte dos preços. A maior definição viria do rompimento dessa resistência, e uma segunda definição, que seria parcial, vamos dizer assim, seria o rompimento desse suporte que abriria espaço para o movimento de queda até aqui. Okay, então esse foi o comportamento do mini índice no pregão de hoje. No mercado americano, a gente teve na maior parte do pregão uma movimentação altista. No finalzinho, a gente teve os preços corrigindo, tá? Mas o viés é plenamente altista. O alvo é o topo histórico, tanto no gráfico do Dow Jones quanto no gráfico do S&P 500 futuro. Tá? O S&P 500 futuro está agora testando uma zona intermediária de resistência, que é o topo de novembro e dezembro, mas não chega a ser nada muito forte. O alvo continua sendo um topo histórico aqui nos 12.130 pontos. Sempre é possível que a gente tenha uma correção nos próximos pregões, né? Mas o importante é que se a gente tiver um movimento corretivo, provavelmente vai ser apenas uma correção dando uma tendência de alta, vai ser encarada como oportunidade para a ponta compradora. Mas não tem nada muito gritante sinalizando essa correção. Gritante foi a sinalização do intraday, né? De reversão. O mercado vem subindo lentamente, daí supera uma máxima aqui no gráfico de 15 minutos e o candle vem virando com consistência, não repica, só vem descendo, crescendo o volume e fecha na mínima. Isso é um sinal forte de reversão, tá? No intraday, no caso. Bom, dólar. O dólar, não sei dizer se a gente teve qualquer tipo de intervenção hoje, acho até que não. O dólar tem um dia de quase estabilidade, né, uma queda de 0,08%, fazendo um candle de conotação baixista, tá? Mas não perdemos a mínima de ontem, tá? Então não teve um acionamento para um trade de correção. De qualquer forma, não é a operação que eu gostaria de fazer, mas o dólar se mantém um direcionamento baixista. A minha expectativa é de manutenção do movimento de queda. Olhando o mini, né, o dólar teve uma abertura levemente volátil, né, fez um movimentozinho de alta, corrigiu, fez um primeiro movimento, foi para o lugar nenhum ao longo do dia, desconfigurou o primeiro movimento e lá no finalzinho do pregão rompeu a linha d'água, acionou o rompimento de linha d'água, mas não chegou a fluir. Tá? Se tivesse tempo de pregão, provavelmente o dólar prosseguiria no movimento de queda e uma vez rompida essa zona de suporte, essa linha azul, provavelmente o dólar iria acelerar para baixo. Deu uma de cebolinha agora. Por que provavelmente iria fazer um movimento mais acelerado? Porque assim nós tivemos no passado, não tem nada para segurar, aqui provavelmente seria rápido para baixo. De certa maneira nós temos aqui um cenário para sexta-feira de Opening Power Breakdown. Se a gente tiver a perda dessas mínimas aqui, provavelmente o dólar vai dar uma pancada para baixo. Ok? E agora a gente fica com um cenário bem difícil para alta, porque repara todas as médias acima do preço e esse zigue-zague descendente. Okay? O juro DI 1F18 ontem atingiu o suporte dos 12.700. A gente teve um doji com conotação altista, ele foi acionado hoje, mas os preços não subiram ainda, tá? Mas há uma expectativa de alta sim, tá? Enquanto essa operação não sofrer stop. Indo para as ações, Vale 5 deu mais uma puxada, mais 5,3% de alta, conseguindo até romper a resistência alvo de 16,30, mas esse rompimento não configura uma operação na ponta compradora, a gente está com os preços de forma muito sobrecomprada. Tá? No gráfico intradiário, ontem nós tivemos a formação para o pregão de hoje de um Opening Power Breakout, que foi acionado logo no início do pregão, o papel deu uma puxada de 3,4% no início do dia, que teria cumprido o alvo. Aqui já estava de bom tamanho, mas o mercado conseguiu ir além até. É impressionante o movimento da Vale. A Vale 3 também rompe, também sobe mais até 6,35% e rompe a resistência dos 20,80. Também não é um rompimento para operar porque está muito sobrecomprado. Nesse caso da Vale, o que a gente faz? A gente torce o papel subir mais um pouquinho para ficar muito óbvio que a resistência foi rompida, daí a gente torce para um processo de pullback e a gente tenta comprar daí nesse processo de pullback. Próximo alvo para a Vale 3, 27,50, para Vale 5,
seria o topo aqui de 2015, de maio de 2015, em 20,80. Tá? Vale 3 no intraday não tinha um cenário muito claro de opening power breakout. Eu mencionei ontem que provavelmente ia dar mais essa puxadinha de alta hoje, provavelmente para bater na resistência e daí talvez reverter, não revertemos. Tá? Mas se fosse para querer se arriscar na Vale, talvez o melhor fosse olhar para a BRAP. Tá? Porque a BRAP tem alta correlação com a Vale e ela não estava tão sobrecomprada e vinha desenhando um cenário de mastro e bandeira. E a superação da máxima de ontem poderia ser entendido como um gatilho de entrada na ponta compradora, coisa que ocorreu hoje. Né? E olha como fechou bonito, fechou na máxima, bom volume e tem espaço para subir mais dentro desse canal de alta. Foi um trade nota B no farol, quem fez já está tranquilo, não chegou a bater ainda na RP. RP seria 8%, até agora o papel conseguiu entregar 5,6% de alta. No intraday também teve a operação na ponta compradora, tanto por opening power breakout quanto por barra elefante. Tá, o alvo estava em 8,83, a gente quase chegou lá. Quase chegou lá. Petrobras. Candle de indecisão, segue dentro da sua congestão, segue com uma cara bem bonita. Não mudou nada de ontem para hoje, essa é a verdade. A gente continua esperando um novo gatilho para a entrada e seria o rompimento desta linha vermelha. No momento que essa linha vermelha for rompida, acho que a gente vai ter um baita trade na Petrobras. Próxima resistência para ela está lá próximo de R$15. Okay? Pelos trades que eu passo na página do Farol, eu espero que todos vocês saibam qual é. LS Educação /Farol. Né? Nós estamos fora da PTR4, nós estaríamos dentro da PTR3, que gerou uma entrada na superação na máxima do dia 12. E o papel está mais forte, que a PTR4 vai se arrastando mais para cima. Enquanto a PTR4 anda de lado, aqui o papel vai fazendo máximas mais altas. O papel já teria alcançado RP e já teria ajuste stop para cada nova mínima. Tá? Em caso de correção, a gente tem suporte muito importante em 11,10. Conseguindo romper, se desvencilhar dessa linha de retorno desse canal de alta, o próximo alvo para PTR3 fica em 16. Muita atenção em Petrobras. Tá? Eu estou bem confiante com esse papel. No semanal a gente já tem um cenário de massa bandeira, tem espaço para subir. Ambev sobe mais um pouquinho, né, meio arrastado, deve continuar fazendo esse movimento em busca ali dos 19,50 e talvez para seguir em busca da linha de retorno desse canal de alta. Tá? No intraday de hoje, definiu melhor uma faixa de resistência em 19,25, 19,30, rompendo essa zona intraday de sexta-feira ou segunda, sei lá, pode gerar uma boa entrada. Setor bancos. Bradesco faz um novo candlezinho bonitinho nessa faixa ali dos 25,90 a 26. Esse buraco aqui é um provento, é uma bonificação. Eu vou manter o gráfico sem ajustes. E o gráfico sem ajustes e com ajuste mesmo, sem te ajustar, fica bonitinho até para uma operação na ponta compradora na superação da máxima desse candle. É aceitável. Okay? Itaú já não. Itaú não está num ponto muito bom para entrada. Compra só no teste desse suporte aqui embaixo ou no rompimento desse topo. Só que na situação de rompimento de topo, eu vou preferir muito mais o gráfico de Itaúsa porque a resistência está muito melhor definida. Banco do Brasil, se o sujeito entrou na venda aqui no dia 13 e gosta do meu modelo, segue meu modelo, já se passaram 4 candles, então tem que ajustar stop para cima de cada nova máxima. Aliás, deixa eu ver, a volatilidade aqui nos dava um alvo de 11%. Não chegou a cair tudo isso, a gente caiu só 3,8%. Então, com certeza, stop em cima dessa máxima, mas eu não faria uma operação longa aí. Eu gostaria de comprar Banco do Brasil no rompimento dessa resistência e não num teste, numa correção próxima da resistência. Ok? Setor de siderurgia.
Gerdau sobe um pouquinho hoje, provavelmente vai ficar andando de lado um tempo. Não é papel para vender, mas também não é papel nesse exato momento para comprar. No início do dia a gente até teve uma sinalização bem aceitável para entrar na ponta compradora, tanto o Opening Power Breakout quanto o rompimento de uma barra elefante, rompimento de linha d'água. O papel teria gerado stop pela média móvel de 9, e aqui, de forma agressiva, a gente poderia ter feito uma nova entrada, mas o papel não fluiu. Tá? Ainda assim, no intraday, a gente está dentro de um processo de zigue-zague ascendente, um viés altista que só tem resistência de verdade em 8,80. Então o papel pode buscar essa região. Tá? Goal fez um movimento também interessante no intraday, mas também teria gerado stop próximo do 0 a 0. Tá? E também, do ponto de vista de gráfico diário, não há nada a ser feito. CSNA. CSNA estopou. Quem acabou entrando na venda aqui no dia 14 superou a máxima desse dia. O melhor a fazer é realmente estopar. Isso aqui ainda pode ser um topo reflexo, mas eu não operaria isso aí não. Tá? Repara que no intraday houve o rompimento da faixa dos 13,45 e esse patamar agora funciona como suporte. Aqui, a entrada por essa barra elefante, na minha opinião, ficava distante da média móvel de 21 períodos. A gente poderia buscar o trade por gift, que poderia ter sido feita a entrada aqui. Mas eu prefiro, nesses casos, desenhar, como eu ensinei na semana do trader do ano passado, eu prefiro desenhar LTB, esperar o candle que consegue romper essa LTB, que consegue ficar acima da média móvel de 21 períodos, já estava o tempo inteiro, né? E que é confirmado na superação da sua máxima. Então, se tivesse superado os 13,80, a partir daqui seria a entrada na ponta compradora, mas ela acabou não se desenvolvendo. Então, agora isso aqui já não vale para mais nada. Mas o viés da CSNA no intraday é altista. Use Minas, pessoal. Eu não sei se eu falei aqui no Farol ou se eu falei ao longo do LS Live ontem que se antes eu não estava muito mais interessado em Use Minas, agora eu estou muito. Tá? Eu explico. Quando um papel passa para baixo de R$1 e os Minas foi lá para o 0,80, é difícil ter recuperação. A maior parte dos papéis que chegam nesse valor ficam por aí, depois fazem um agrupamento, daí caem tudo de novo. Tá? Mas a Uzi Minas conseguiu se recuperar. Tá? E esse movimento, que poderia ter sido só um fogo de palha, começou a ganhar sustentação. A gente definiu essa resistência em 2,32 e agora a gente está rompendo essa resistência em 2,32 com um padrão de volume muito interessante. Isso está nos levando a um rompimento de um mastro bandeira no semanal, um rompimento de um pivô de alta no semanal. Então, esse papel está ressuscitando. E na minha leitura, esse, junto com Petrobras, dos papéis maiores, é o que tem melhor relação risco-retorno para um cenário bem altista. Se o mercado realmente conseguisse se recuperar, talvez impulsionado aí pelo afastamento definitivo da presidenta. E, enfim, então acho que eu devo ter mencionado isso ontem, que eu estava bem atento aos Minas. E hoje os Minas conseguem fechar rompendo os 2,35. Sim, existe essa maldita média móvel de 200 ali para complicar. Mas nenhum trade é perfeito e quando é perfeito dá errado. Então pode ser bom que exista essa média móvel de 200 aí. Usualmente a minha estratégia é qual? Num cenário que nem esse. Tá? Usualmente não. Não, vou botar assim. Usualmente eu entro só na superação da máxima. Confirmação, porque tem média móvel de 200. Tá? Mas como eu estou acreditando muito nesse movimento, tem muito volume, e eu não quero perder essa operação, talvez o papel abrindo num gap, que eu não que faça eu perder a entrada na sexta, eu já faço minha posição agora e acrescento se o mercado superar a máxima. É isso que eu buscaria. Tá? O stop está meio complicado por questão da volatilidade. O ideal seria um stop abaixo de 2,10, mas talvez fique caro demais. Pela volatilidade, um stop abaixo de 2,20 já seria suficiente. Tá? Entendo que se os Minas realmente conseguir ir embora, ela só tem resistência nos 4,70, R$5. Considerando que a gente está a 2,50, isso é 100% de alta. Tá? Então, tá bem interessante. No intraday hoje, o papel fez uma barra elefante, rompimento de linha d'água, completamente operável. Estava um pouco distante da média, mas dado o cenário, era compra. Ela alcançou o alvo, e por ali segurou,
até gerou uma nova, quer dizer, quase gerou uma nova entrada aqui, né? Não teve, mas está com uma cara muito boa. Acredito no movimento de Uzi Minas daqui para frente. A Uzi em 3 rompeu uma barra de ignição, uma barra elefante, né? A gente também mencionou a operação aqui e ela vai fluindo também. Bom, vamos falar de outros papéis. Deixa eu catar aqui. Milho. O Luiz não para de falar do milho. Agora, com toda certeza absoluta, aquela cunha do CCMK16 está completamente desconfigurada. Ele vem dizendo que a gente não fazia mais operações, não deveria mais buscar trades em CCMK16, e sim em CCMU16. Ele gerou compra, né? Aqui gerou compra. Ontem rompeu essa região, sinalizando manutenção do movimento de alta. Ficou um pouco sobrecomprado, mas hoje foi além. Ultrapassou o alvo do Mastro Bandeira. Fez uma alta de 13,56%. Tá? E, cara, tá bem sobrecomprado, mas não há sinal de reversão ainda. Havendo um sinal de reversão, talvez eu até me anime a buscar uma operação com capital menor, uma posição menor na venda, né, buscando reaproximação com esse ponto. Que movimento! No intraday hoje fez o rompimento de um primeiro movimento. Impressionante o movimento aí do milho. Outra commodity que chama atenção é o boi gordo. Contrato K16. A gente teve esse rompimento falso que levou ao teste do suporte. Repare que aqui não conseguiu bater exatamente na linha de suporte. Então o mercado veio aqui e testou de novo. Agora testa com candle melhor, um candle de cotação altista. É até de certa maneira um fundo reflexo. A superação da máxima permite um ponto de entrada. Para quem já fez os treinamentos comigo, aqui a gente tem aquele padrão de duplo cruzamento de média móvel de uns períodos que favorece a retomada do movimento de alta, ou seja, a manutenção de uma formação de retângulo. Brasil Foods. Eu esqueci, ontem eu esqueci 3 papéis, esqueci Brasil Foods de colocar na lista de papéis a serem operados pela perda mínima aqui, como uma venda por correção, e esqueci de falar de TRPL equatorial. Esqueci de falar e esqueci de mencionar. Bom, Brasil Foods perdeu a mínima de ontem e vai acelerando o movimento, começa a acelerar no movimento de queda depois de ter feito esse pullback. Rompeu, pullback, e agora a gente espera uma queda até aqui. Então, a expectativa segue sendo de baixa. BVMF. Nós mencionamos ontem a possibilidade de compra na superação da máxima desse candle aqui. Essa operação foi acionada, a expectativa é que o papel prossiga e vá embora. Esse é outro papel que eu levo muita fé. BVMF rompeu uma zona bem importante de resistência. Estou olhando aqui o gráfico ajustado, na verdade. E, o alvo agora é o topo histórico, também 50% de alta, lá para buscar os 26. A gente tem um bonito Mastro Bandeira no semanal. Então, não, perdão, esse é o gráfico, não está ajustado, perdão. Agora sim, agora está tudo certinho. Ou seja, não está ajustado para proventos e está ajustado para agrupamentos e desdobramentos. Enfim, o cenário é bem altista para BVMF. CVCB3 alcançou uma zona de resistência por volta dos 20. E o candlezinho de hoje, que é bem pequeno, sugere candle grande no próximo pregão, dado o cenário provavelmente para baixo. Na perda mínima a gente poderia pensar em venda, seria um topo reflexo. Isso fica mais interessante no momento que a gente vê onde o papel está testando, vai ficar mais claro no semanal. Olha onde a gente está no semanal. Então o CVCB3 fica com uma cara de venda de swing trade, talvez até no semanal. Tá? Equatorial. Rompeu esta congestão ontem com bom volume. Superação da máxima seria um ponto de entrada. Ela acionou por 1 centavo, chegou a corrigir, mas recuperou, segue com uma cara boa. A superação da máxima de hoje, na sexta, seria mais um gatilho para entrada para quem não entrou. Então tá bonito Equatorial. TRPL3 rompeu ontem. Não rompeu tão bonito quanto a Equatorial, na minha opinião, pelo volume. Hoje fez essa queda, mas recuperou. E o cenário está positivo. A superação dessa máxima, que não é de hoje, a de ontem,
para mim seria um argumento de entrada. Continua válida a entrada na superação dessa máxima. Ok? Hipermarcas. Hoje faz um engolfo de alta, mostra que esse patamar aqui é suporte, pode retomar um movimento de alta pela superação aqui da máxima de hoje. Então é um trade bem possível. Não sei se vocês lembram, a gente viu o rompimento de hipermarcas, disse que ele estava meio estranho. Logo depois que a gente fez o rompimento, a gente teve esse candle. Então eu mencionei, olha, dado o cenário onde estava o Ibovespa, talvez compensasse, nesse caso, ajustar o stop já para mínima, sair fora da posição se o mercado corrigisse e esperar um sinal de pullback e uma nova entrada. Essa aqui seria a nova entrada. Eu mencionei que isso poderia ser feito nesses papéis que tinham feito um movimento parecido. A gente tinha hipermarcas, a gente teve a Detex, vocês lembram nesse candle aqui, a gente teve a Tiet 11. A Tiet 11 teria gerado uma saída perto dessa mínima. Estava testando essa linha de retorno no canal de alta, desconfortável. A gente teria saído com 0,5% de perda, mas o papel segue subindo. Aqui não teve o processo de pullback, mas ainda pode rolar. KLBN 11. Falei para vocês da regra dos 4 candles e como provavelmente o papel começaria a subir em busca da média móvel de 21 períodos. A gente teve um bom movimento de alta hoje, mesmo com o dólar não performando bem. E provavelmente o movimento de alta vai prosseguir. Lelis Blanc opera dentro desse canal de baixo. E olha onde a gente está, bem próximo da LTB, com as médias todas por cima. Está com uma cara que vai romper essas mínimas aqui e vai dar uma pancada para baixo. Então podem ficar atentos no intradiário para isso. MRV3 tentou um rompimento ontem, não conseguiu. Olha o que o papel fez hoje, deu uma paulada para baixo. A gente acompanhou no intraday e a gente buscou um trade de retorno à média. Primeiro aqui, mas não deu um sinal que a gente pudesse acreditar. E depois, neste ponto, a gente buscou a entrada ali na Last Live, foi uma boa operação. Mais ou menos uns 3%, 2,75% de ganho. Algo a ser feito aqui no gráfico diário? Não, nada a ser feito. Multi 3. Eu alertei ontem que Multi 3 tinha batido no ponto importante de resistência e tinha feito um candle mais significativo de possível reversão. Não estava dizendo que era para fazer uma operação short, mas para quem estava comprado tinha que ajustar a história para baixo da mínima do ponto de vista de swing trade. Hoje tem uma paulada para baixo e deve continuar essa paulada, pelo menos para alcançar essa LTA, a média móvel de 20 períodos, e o suporte desse gap oculto. Rumo 3. Esse papel está muito interessante. No momento que rompeu os R$4, deve dar um baita trade. Está lá roçando essa zona de resistência, mas ainda não foi. Atenção ao papel. Smiles foi sinalizada uma compra ontem. O papel hoje deu uma paulada para baixo, mas conseguiu se recuperar o suficiente para não ser um Twin Towers. Ficar mais tranquilo o cenário. Eu acho que eu mencionei um stop abaixo de 40,50. Não foi estopado. A gente também acompanhou esse papel no intraday de hoje para fazer uma entrada atrasada. E a entrada foi justamente acima da máxima desse doji. Quem entrou neste ponto já está com um posicionamento bem melhor em relação ao rompimento de ontem. Claro que o candle de hoje não é um sinal bonito, mas existem boas chances de ter sido só um respiro, uma correção no intraday e o mercado volte a subir já no próximo pregão e vai embora. A gente tem uma forte abertura de bandas. Não é um papel para operar short aí, com toda certeza. E por fim, VVAR11 vai desenhando esse pullback, que de certa maneira tem uma cara de máximo de bandeira, não superou nenhuma máxima. A primeira máxima que superar já é a entrada por final de pullback. Mas, como eu venho dizendo, uma entrada até mais prudente é esperar um candle de força aparecer e trabalhar isso como um máximo de bandeira. Fica a critério de vocês. Então, esses foram os papéis mais interessantes, na minha opinião, os movimentos mais interessantes para o pregão de hoje. Se ficou dúvida, se quiser interagir comigo, utiliza a área de comentários do YouTube. Se gostou, dá like, repassa isso aí pro pessoal que gosta de operar análise técnica. Quanto mais público, melhor. Feito, pessoal. Bom feriado, até sexta.